caminho para a reforma à autoridade bíblica no século XVI. A autoridade bíblica no século XVI. Vejam, preste bem atenção nas palavras de algumas citações de Martinho Lutero, Zwinglio e aqui teólogos mais recentes como Machen. Martinho Lutero diz o seguinte: enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg, a palavra enfraqueceu o papado de tal modo como nenhum príncipe ou imperador nunca seria capaz. Eu não fiz nada, diz ele, a palavra fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero, ele tem essa expressão, da declaração: enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg, a palavra enfraqueceu o papado de tal modo que nenhum príncipe ou imperador nunca seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Zwinglio diz o seguinte: o fundamento de nossa religião é a palavra escrita, as Escrituras de Deus. O fundamento da nossa religião é a palavra escrita. Machen diz o seguinte: a reforma do século XVI foi fundamentada na autoridade da Bíblia. No entanto, ela colocou o mundo em chamas. Ela colocou o mundo em chamas. Porque foi um tempo em que as estruturas mesmo do papado, elas ruíram ali. Então, preste bem atenção nas palavras introdutórias, irmãos, uma obra de Matthew Barrett, que diz o seguinte: lá estavam elas, preste atenção nisso, relíquias, muitas delas. Havia um retalho do pano que envolveu o bebê Jesus, 13 pedaços do seu berço, um fio de palha da manjedoura, uma peça de ouro de um dos magos, 3 pedaços de mirra, um bocado do pão da última ceia, um espinho da coroa que Jesus tinha sobre a cabeça quando crucificado, e a melhor de tudo isso, uma verdadeira lasca da pedra sobre a qual Jesus estava antes de subir aos céus para colocar-se à direita do Pai. E fazendo jus ao estilo católico, a Virgem Maria não ficou de fora. Lá estavam 3 retalhos do tecido do seu manto, 4 do seu cinto, 4 fios de cabelo de sua cabeça e, melhor ainda, 7 pedaços do véu onde respingou o sangue de Cristo. O que é isso, irmãos? Aqui são informações encontradas, numa obra chamada Baton Holland. Aqui em inglês seria Aqui Nós Permanecemos, a vida de Martinho Lutero. Aqui é um livro que foi publicado em 1950. Então, nessa obra tem a descrição aqui do que Lutero encontrou e via na época dele, certo? É isso que a igreja fazia. Preste atenção ainda um pouco mais. Essas e muitas outras relíquias, 18.000 ossos dos santos, ali estavam dispostas de modo a serem admiradas pelos peregrinos devotos. As relíquias faziam parte da estimada coleção de Frederico o Sábio, o eleitor da Saxônia, príncipe de Martinho Lutero. Encontravam-se na igreja do castelo de Wittenberg, prontas para serem exibidas no 1º de novembro de 1516, o dia de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos. No meio de toda essa ostentação, irmãos, havia ali um ingrediente essencial: a aquisição de indulgência. Aquisição de indulgência. E é pena que eu não tenho como projetar, mas em 2017 nós tivemos o privilégio de ir até Wittenberg, na Alemanha, e nós entramos, que hoje é um museu, a Casa de Lutero virou um museu hoje da Reforma. E lá você encontra, são muitas salas, e tem lá um local da indulgência. Você encontra as moedas que eram colocadas dentro e o baú que era usado como local para depositar as indulgências ali. Isso é uma coisa impressionante. Ali, diante dos seus olhos, como era exatamente
naquela época. Mas preste atenção ainda, irmãos, um pouco, não é? Preste atenção nisso, porque agora, nessa segunda etapa, em que Lutero estava ali em Wittenberg, e ele começa a confrontar todas essas coisas. Preste atenção. A veneração das relíquias era acompanhada pela entrega de uma indulgência, um certificado garantindo ao comprador que o tempo no purgatório seria reduzido e comutado em até, mais ou menos, veja só, 1902, não, peraí, 1.902.202 anos, não é isso, não está errado, e 270 dias, espera aí, deixa eu pegar aqui, acho que a informação está errada. Veja, depois eu dou, porque está aqui, 1.902.202 anos e 270 dias. 1.902.202 e 270 dias. Veja, 1 milhão, era um negócio assim, era quase, imagina a eternidade, não é? Veja, você dava indulgência, isso era comutado em até esse período em que você deixaria o purgatório e iria para o céu. Haveria uma troca com isso. Uma indulgência era a remissão total ou parcial da punição temporal pelos pecados. Era a retirada do tesouro do mérito, um depósito de graça que se acumulava pela obra meritória de Cristo e pelo mérito superabundante dos santos. O que é isso? Deixa eu tentar explicar isso para vocês, irmãos. Veja, é como se fosse assim, havia o mérito da obra de Cristo e havia o que os santos faziam. Havia o que era necessário para salvar e aquilo que era além do que era necessário. Então havia ali um depósito que você poderia buscar essa bênção à parte. Veja que ele coloca no nota de rodapé. As indulgências tinham a ver com o sacramento da penitência. E somente com uma parte desse sacramento. As obras de satisfação exigidas do pecador penitente como pagamento pela punição do pecado. Os teólogos medievais faziam distinção entre a culpa incorrida pelo pecado e a punição que deveria ser paga, visto que pecado algum poderia ficar sem punição. Quando a culpa era perdoada por Deus, por meio da absolvição oferecida pelo sacerdote, a punição da condenação eterna era comutada em obras de satisfação impostas pelo sacerdote ao pecador arrependido, conforme a seriedade do pecado cometido. Uma indulgência era uma prerrogativa adicional da Igreja, de libertar penitentes dessas obras de satisfação. Desde o século XIII, o poder de permitir esse relaxamento ou indulgência da obrigação de penitência derivava-se do tesouro da Igreja. Esse tesouro continha os méritos acumulados de Cristo e dos santos. Veja, os méritos acumulados de Cristo e dos santos, e por serem supérfluos aos que originalmente os haviam adquirido, eram disponibilizados aos pecadores comuns da Igreja. Uma indulgência aplicava esses méritos ao pecador penitente e cancelava a dívida que, de outro modo, ele seria obrigado a pagar com obras de satisfação. Veja, você teria que pedir perdão e fazer algumas obras para pagar a sua dívida. Então, agora, não é mais requerido isso. Você paga a indulgência e você está libertado. Entendeu? Então, você está perdoado pagando a indulgência. Lembra que você tem a penitência, você era perdoado e tinha algo para fazer para receber o perdão. Então, agora, você não precisa mais. Você paga a indulgência e você está livre dessa condenação. Certo? E todo aquele que pagava com penitência ia acumulando um depósito específico de onde os outros poderiam ir lá tirar desse depósito para a sua própria salvação. Ora, aqui é um detalhe porque surge um indivíduo na história, que é o famoso Tetzel, né? E essa frase é comum, né? O tilintar da moeda no cofre. Essa aqui, o tilintar da moeda no cofre. As indulgências eram os jogos de bingo do século XVI. No complicado conjunto de questões políticas que envolviam Alberto de Brandeburgo, o Papa Leão X, certo? Utilizava a venda de indulgências
para custear a conclusão da Basílica de São Pedro. Mas não era qualquer indulgência que serviria. O Papa Leão emitiu uma indulgência plenária que aparentemente levaria o pecador ao estado de inocência que havia recebido no batismo. Ele voltaria ao estado de inocência. Não havia ninguém mais experiente do que o dominicano Johann Tetzel para comercializar essa oportunidade única da vida. O que exatamente o pecador recebia na compra dessa indulgência? Vendedores inescrupulosos como Tetzel davam a impressão de que a indulgência resultaria no perdão total de todos os pecados. Nem mesmo o pecado de violar a mãe de Deus seria suficiente para impedir a eficácia dessas indulgências. Até mesmo os horrores de anos no purgatório poderiam ser evitados. E se isso não fosse bom o bastante, também havia a oportunidade de comprar uma indulgência para alguém ou para algum ente querido no purgatório, sem a necessidade de penitência pessoal para que essa indulgência fosse efetiva. Com a quantia apropriada de dinheiro, o arrependimento estava à venda, com cobertura para qualquer tipo de pecado. Estava à venda, dependendo do quanto pagasse, qualquer pecado poderia ser perdoado. Né? Tetzel viajava, irmãos, ele viajava com toda a pompa de Roma, né? E descaradamente incutia nos seus ouvintes um profundo sentido de culpa. Veja o que ele fazia, irmãos. Ouçam as vozes dos seus queridos familiares e amigos, suplicando e dizendo: apiedem-se de nós, apiedem-se de nós. Estamos aqui em tormentos terríveis, dos quais vocês podem nos livrar por uma ninharia. Por uma ninharia. Aí ele continuava: deixarão que fiquemos aqui em chamas? Adiarão nossa prometida glória? Então Tetzel apresentava sua cativante rima, né? Que na nossa língua não tem como fazer, né? Tão logo a moeda tilintar no cofre, a alma pulará do purgatório. Então, tão logo o barulho da moeda cair no cofre, a alma sairá do purgatório. Né? A alma sairá do purgatório. Assim que a moeda tilinta no cofre, a alma é libertada do purgatório. É quase que imediato o processo. Com apenas 1/4 de florim, moeda da época, uma pessoa poderia libertar seu ente querido das chamas do purgatório e mandá-lo para o paraíso da terra do Pai. E foi assim que começou. Né? Você vai conhecer um pouco da história e vai ver que Martinho Lutero, em nenhum momento, ele pretendeu fundar uma outra igreja. Em nenhum momento Lutero quis dividir a Igreja Católica Romana. Em nenhum momento ele queria lutar contra esse mal dentro da igreja, mas ele foi impedido de fazê-lo. Em 1517, no final desse ano de 1517, Martinho Lutero não pôde mais tolerar. Um ano antes, ele pregara contra a corrupção das indulgências. Antes do ano da Reforma, ele pregou sobre esse tema. Dessa vez, registraria por escrito suas objeções visando um debate acadêmico. As 95 teses elaboradas por Lutero expunham os abusos das indulgências. As teses que ele escreveu negavam o poder e a autoridade do Papa sobre o purgatório e colocavam em dúvida se de fato o Papa tinha em mente o bem do pecador. Quando concluídas as teses de Lutero, foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Veja, aqui vem um detalhe da história importante. Ele tinha diferenças com o Papa, irmãos. Mas Lutero estava apenas tentando ser um bom católico, reformando a igreja dos evidentes abusos que havia testemunhado. Ele não tinha a intenção, nenhum historiador sério vai dizer que Lutero
começou com o propósito de dividir a igreja. Jamais. Ele nunca intencionou isso. Ele relutou, por sinal, né? A essa altura, Lutero não estava tentando colocar a autoridade da Bíblia acima da do Papa, pelo menos não explicitamente. Mesmo assim, as sementes do confronto haviam sido lançadas. Lutero estava afirmando que o Papa não detinha o poder sobre o purgatório para a remissão de pecados, ou para a comutação da sua punição, questionando claramente a autoridade do Papa nessa questão. O que o Papa afirmou, ele diz, o Papa não tem autoridade. Logo, se ele nega a autoridade do Papa para isso, ele tem que dizer que alguém tem autoridade acima do Papa. Então, aqui começa, nessas entrelinhas, o debate sobre o sola escritura na Reforma. Quem é que tem autoridade sobre a igreja? Né? Onde está quem tem autoridade sobre a igreja? E Lutero, essa expressão-chave, as escrituras não podem errar, né? As teses de Lutero, irmãos, elas foram escritas em latim, porque era um debate acadêmico, né? Algumas pessoas traduziram e se espalharam por toda a Alemanha essas teses. Pouco tempo, as teses de Lutero estavam nas conversas de todas as pessoas em todos os lugares. Então, interpretando essas teses como uma afronta à autoridade papal, Tetzel exigiu que Lutero fosse queimado no mastro, como um herege. Em seguida, no segundo conjunto de teses, Tetzel defendeu a autoridade e a infalibilidade papal. A obra de Lutero, que Explicações das 95 Teses, então, Lutero escreve isso, né? Confirmaria a suspeita de Tetzel, pois defendia que a primazia e supremacia do Papa não haviam sido ordenadas por Deus no início da Igreja, mas sim desenvolvidas no decorrer do tempo. Lutero também trocou farpas com Prierias, teólogo dominicano nomeado por Leão X para responder às teses de Lutero. Tornou-se evidente para Prierias que a questão em jogo em todos os argumentos de Lutero era a autoridade. Então, a base era qual o foco do problema de Lutero? Quem tem autoridade? Porque se é o Papa, se é a Igreja, ninguém tem o que questionar. Mas se não é, de onde vem a autoridade? Não é? Então, na obra, irmão, Diálogo referente ao poder do Papa, Prierias escreveu: aquele que não aceita a doutrina da Igreja de Roma e do Pontífice de Roma como regra infalível de fé, da qual as Sagradas Escrituras também obtêm sua força e autoridade, é um herege. Lutero respondeu a ele dizendo o seguinte: não havia, veja, ele disse, você não citou nenhuma passagem bíblica para embasar sua visão. E então Lutero escreveu a ele dizendo o seguinte, né? Ele diz, como um diabo insidioso, você perverte as Escrituras. Como um diabo insidioso, você perverte as Escrituras. Lutero escreveu a ele. Lutero expôs as contradições e corrupções do papado, ressaltando os exemplos de Júlio II e o seu pavoroso derramamento de sangue, bem como a tirania ultrajante de Bonifácio VIII. E então perguntou a Prierias: se a igreja consiste representativamente nos cardeais, o que você entende por um conselho geral de toda a igreja? É importante lembrar então que até o Concílio Vaticano, irmãos, primeiro, em 1870, a infalibilidade papal não era um dogma oficial declarado. Isso aconteceu em 1870, o dogma da infalibilidade papal aconteceu em 1870. Contudo, a resposta de Prierias a Lutero revela que muitos já acreditavam que o Papa fosse infalível e inerrante, sempre que se pronunciava ex cátedra, isto é, de sua cadeira, de São Pedro. Ele era o vigário de Cristo na terra. Além da Igreja Romana e do Papa serem considerados infalíveis, também a autoridade da Igreja estava explicitamente acima da autoridade das Escrituras Sagradas, chegando ao ponto de poder autorizá-las, irmãos. Lutero discordava completamente a respeito desse ponto. Ele apelava não somente à autoridade da Bíblia, mas também à carta de Agostinho a Jerônimo, na qual Agostinho exalta a autoridade das Escrituras, enfatizando que somente a Bíblia é inspirada por Deus e isenta de erros. Veja que coisa. É por isso que Calvino vai afirmar
que vocês, ele se referindo aos católicos romanos, vocês desonram os pais da igreja, porque vocês negam aquilo que eles creem. Veja que aqui Lutero está citando Agostinho, escrevendo a Jerônimo, não é? Quando ele diz assim, exalta a autoridade das Escrituras, enfatizando que somente a Bíblia é inspirada por Deus e isenta de erros. O radicalismo da resposta de Lutero a Prierias não está em sua denúncia, mas na sua afirmação de que o Papa e um concílio podem cometer erros e que somente a Escritura é a autoridade definitiva. Aqui está todo o problema. Quem mais que Lutero vai enfrentar nesse debate? O dominicano, um outro cardeal dominicano, irmãos, Cajetano, possivelmente o teólogo mais notável da Cúria Romana. Em outubro de 1518, eles se encontraram em Augsburgo e um debate entre os dois prolongou-se por vários dias. Lutero recebeu ordens para recuar, mas recusava-se a fazê-lo. Quando então o opositor confrontou Lutero com a bula Unigênitus do Papa Clemente VI, bula que, segundo Cajetan, afirmava que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências. Lutero rejeitou-a juntamente com a autoridade do Papa Clemente e respondeu: não sou audacioso a ponto de, em nome de um único decreto obscuro e ambíguo de um Papa humano, rejeitar testemunhos tão claros e numerosos das divinas Escrituras, pois, como afirmou um dos defensores do cânon, numa questão de fé, não apenas um concílio, mas qualquer um dos fiéis está acima do Papa, se munido de melhor autoridade e melhor raciocínio. Melhor autoridade e melhor raciocínio. Quando então o dominicano respondeu que a Bíblia deve ser interpretada pelo Papa e que está acima não apenas dos concílios, mas da própria Escritura. O Papa está acima de tudo, diz ele. Lutero replicou: sua santidade abusa da Escritura. Nego que ele esteja acima da Escritura. O historiador resumiu esse debate dizendo assim: quanto mais Cajetan insistia na infalibilidade do papado, mais Lutero fiava-se na autoridade da Bíblia. Os dois partiram dos dois lados. Quanto mais um dizia, eu confio no Papa, Lutero dizia, eu confio nas Sagradas Escrituras. Mas o desafio de Lutero não foi o maior vem agora. Ele é o ano seguinte, irmãos, no seu debate com o opositor Johannes von Eck, em Leipzig. Embora oficialmente o debate fosse um enfrentamento entre Eck e Andreas, Lutero contava com a oportunidade de participar. Afinal de contas, o verdadeiro alvo de Eck era o próprio Lutero. Nos meses que antecederam esse debate, Lutero preparou-se de modo rigoroso, ciente de que a supremacia papal seria o ponto crucial em discussão. Em sua pesquisa, ele concentrou-se nas duas passagens bíblicas chaves nas quais Roma se baseava. Mateus 16, 18 a 19. Jesus afirma que Pedro é a pedra sobre a qual ele edificaria sua igreja e lhe concede as chaves do reino dos céus. Segundo Roma, nessa passagem, Jesus ensina que Pedro é o primeiro Papa e que ele confere, e consequentemente a seus sucessores, o posto fundacional na edificação da sua igreja. Visto que as chaves do reino dos céus foram entregues a Pedro e subtende-se a todos os papas futuros, o Papa detém a autoridade e o controle supremos sobre a igreja e exerce essa autoridade como governante máximo de modo infalível quando ensina como vigário de Cristo na terra. Segundo texto, segundo João capítulo 21, 15 a 19, Jesus ordena a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Roma entende que Jesus está conferindo a Pedro o direito exclusivo de exercer poder sobre a igreja. Lutero aqui rejeitava essa interpretação. Ele acreditava que Roma buscava respaldo bíblico para o papado e suas reivindicações de poder. Em sua interpretação, em Mateus 16, 18 e 19, Lutero seguiu a tradição interpretativa que aplicava essa promessa aos discípulos de Cristo ou à própria fé que confessa Jesus como Cristo. Como observa Brett, para Lutero a pedra não é uma igreja em especial, mas a igreja indestrutível,
que se encontra onde quer que a palavra de Deus seja lida e crida. É a fé que tem as chaves, os sacramentos e a autoridade da igreja. Então, Lutero, ao interpretar, irmãos, a ordem de Jesus de apacentar suas ovelhas, Lutero declarou que não havia no texto qualquer conexão com o poder exclusivo do Papa, mas que se referia à pregação. Lutero concluiu que nenhuma dessas passagens sustenta a supremacia papal. Ele rejeitava tanto a infalibilidade quanto a crença na exclusividade do Papa para a interpretação correta da Bíblia. A maneira como Roma, irmãos, distorcia a Bíblia como um todo, não é? Para reforçar o poder eclesiástico, somente evidenciava para Lutero que, de fato, um cativeiro babilônico viera para a igreja. Aí onde ele escreve, né, o cativeiro babilônico, que eles estavam dentro de um cativeiro, né? Aí chegou o dia do debate. Então, Eck colocou sobre a mesa a pergunta central. Quem tem autoridade definitiva? A palavra de Deus ou o Papa, ele diz. Para Eck, a Escritura recebia sua autoridade do Papa. Então, quem dava autoridade à Escritura era o Papa. Lutero discordou com veemência, afirmando em resposta que a Bíblia tem autoridade sobre os papas, os pais da igreja e até mesmo sobre os concílios, pois todos esses cometeram erros no passado. Além disso, Lutero afirmou não somente que a Escritura era a nossa única e infalível autoridade, mas que um garoto com a Bíblia nas mãos está mais bem preparado do que o Papa, dizia ele. Um garoto, ele era meio atrevido, né? Um garoto com a Bíblia nas mãos é mais bem preparado do que o Papa, para que o óbvio não nos passe despercebido. É importante observar, irmãos, que para Lutero a doutrina do sola Escritura estava diretamente relacionada à inerrância das Escrituras. Lutero não fez uso do termo inerrância nos seus textos ou mesmo no debate, mas o contexto está presente em toda a reflexão do tema. Se a Bíblia não é inerrante, então não há fundamento para o sola Escritura. Porque se só a Escritura é suficiente e ela erra, então ela não é suficiente. Para que ela seja suficiente, ela não pode errar. Por isso, Agostinho diz, a Escritura não pode errar. Para Lutero, o que tornava a Bíblia a única e suprema autoridade era não somente o fato de ser inspirada por Deus, mas também como resultado do sopro de Deus. A Escritura, e somente a Escritura, não pode errar e nunca erra. Por outro lado, os concílios eclesiásticos e os papas podem errar, e de fato eles erram. Desse modo, embora Roma acreditasse que a Escritura e a tradição fossem autoridade inerrante, Lutero defendia que somente a Escritura é autoridade inerrante na vinda de Deus. Então, na sua dissertação, irmãos, que é o uso errado da missa, que foi escrito em 1521, Lutero disse o seguinte: considerando que os pais sempre erraram, que o Senhor mesmo admite que nos garantirá em quais pontos eles não erraram, na suposição de que sua própria reputação seja suficiente e não deve ser pesada e julgada segundo as Escrituras. Eu vou repetir aqui a leitura correta, veja. E aqui é uma pergunta no primeiro momento. Considerando que os pais sempre erraram, como o Senhor mesmo admite, quem nos garantirá que em quais pontos eles não erraram, na suposição de que sua própria reputação seja suficiente e não deve ser pesada e julgada segundo as Escrituras? O ponto é, se os pais erraram, onde eles erraram? E o que define isso? Eles acertaram ou erraram? Quem diz eles acertaram ou erraram? Qual é a base para dizer que houve erro da parte deles? Se erraram em sua interpretação, assim como erraram em sua conduta e escritos, desse modo o Senhor torna deuses tudo o que há de humano em nós, e os próprios homens, e equipara a palavra dos homens à palavra de Deus. Os santos podem errar no que escrevem e no pecado de suas vidas, mas as Escrituras não têm como errar, elas são infalíveis. Todos os homens erram, os padres erram, os papas erram. Isso é um ponto, nós somos pecadores, ninguém é suspenso da sua natureza caída. Como não podemos errar? Erramos porque é da nossa própria natureza, né?
E aí Lutero cita Agostinho, veja bem as palavras de Agostinho, irmãos. Aprendi a dedicar somente os livros chamados Sagradas Escrituras à honra de crer firmemente que nenhum dos seus autores errou. Assim sendo, concluiu Lutero, somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e de todas as doutrinas da terra. Lutero tinha a certeza que a inerrância era uma decorrência necessária do sola Escritura, um componente essencial da autoridade e da suficiência das Escrituras Sagradas. Né? E Lutero logo foi classificado como herege no meio desse debate. Unindo-se às fileiras de seus precursores, John Wycliffe, John Hus, né? Ele foi logo declarado herege, palavras dele. Né? E aqui veja o que disseram para ele. Perceba que você está seguindo os erros pestíferos e condenáveis de John Wycliffe, que afirmou: para ser salvo, não é necessário crer que a Igreja Romana está acima de todas as outras. Está adotando também os erros pestilentos de John Hus, que afirmou que Pedro não foi e tampouco é o cabeça da Santa Igreja Católica. A princípio, Lutero negou essa associação com Hus, que foi condenado pelo Concílio de Constância e queimado na fogueira em 1415, como herege. No entanto, durante o intervalo no debate, Lutero percebeu que Hus havia ensinado exatamente o que ele acreditava a respeito da doutrina da igreja. No momento que ele para pensar, ele diz: na realidade eu penso igual ele. Né? Quando ele volta, depois de refletir, retorna para o debate, Lutero declarou com essa ousadia, irmãos: não está entre os poderes do pontífice romano ou da Inquisição criar novos artigos de fé. Nenhum cristão fiel pode ser coagido além do texto sagrado. Estamos proibidos pela lei divina de crer em algo que não seja determinado pelas divinas escrituras ou por revelação manifesta. Um dos defensores do cano afirmou que a opinião de um único indivíduo tem mais peso que a do pontífice romano ou de um concílio eclesiástico, se for embasada em melhor autoridade ou razão. Eck respondeu o seguinte, irmãos: Lutero, tu és um herege, tu és falso e blasfemo, presunçoso, sedicioso e ofensivo aos ouvidos dos piedosos. Por defender Hus, o próprio Lutero expressou-se de maneira extremamente clara a respeito da falibilidade dos concílios. Afirmo que um concílio já errou algumas vezes e pode errar outras vezes. Um concílio não tem autoridade para estabelecer novos artigos de fé. Um concílio não pode tornar divino direito aquilo que por natureza não é divino direito. Concílios contradizem uns aos outros, pois o recente concílio de Latrão revogou a reivindicação dos concílios de Constança e Basileia, segundo a qual um concílio está acima do Papa. Um simples leigo munido da Escritura deve estar acima de um Papa ou de um concílio sem ela. Quanto ao decreto do Papa a respeito das indulgências, afirmo que nem a Igreja, nem o Papa podem estabelecer artigos de fé. Esses devem vir da Escritura. Em favor da Escritura, devemos rejeitar o Papa e os concílios da Igreja, por causa da Escritura Sagrada. Ora, irmãos, aqui entra os debates, mas é óbvio que eu vou concluir nesse ponto, tá certo? Já é meio-dia, mas eu vou encerrar esse tópico aqui. O posicionamento de Lutero aqui, ele consolidou-se ainda mais quando o debate seguiu para o tema purgatório. Ele defendeu o purgatório recorrendo a 2 Macabeus 12, verso 45. Porém, Lutero retorquiu que os escritos apócrifos não eram canônicos e, portanto, não seriam aceitos como tendo autoridade. Veja, eles não aceitavam os textos não canônicos como autoridade. Você vai para a nossa Confissão de Fé, você vai ver que ele fala dos apócrifos como livros históricos, tendo valor histórico, mas não de autoridade doutrinária, irmãos. Depois do debate, é que retornou a Roma e relatou ao Papa sobre esse vírus da Boêmia. Lutero, por sua vez, deixou o debate
ainda mais convencido do que a Escritura, e não o Papa, era a autoridade última do cristão. Por fim, Lutero percebeu que se o Papa teria autoridade sobre a Bíblia, então a reforma nas bases da igreja seria impossível. Entende? Se o Papa é que tem autoridade, como é que nós vamos reformar a igreja? Era impossível fazê-lo. Deixa eu concluir, ele deu a palavra. Aí ele diz, Rives observa, a palavra do Papa sempre triunfaria sobre a palavra de Deus. Se a reforma passava pela igreja e pela autoridade papal, ele sempre ia negar. Nesse caso, o reino do anticristo estava selado, dizia Lutero. Não se tratava mais da igreja de Deus, mas sim da sinagoga de Satanás. O debate, nesse contexto, é um dos acontecimentos mais fundamentais da reforma. Brincando com o nome de Eck, que significa canto, em alemão, muitos na ocasião pensaram que Lutero havia sido encurralado quando Eck, usando a história da igreja, demonstrou que Lutero se alinhava com o herege Hus. No entanto, embora Eck talvez tenha acuado o reformador, o apelo de Lutero à Escritura, acima de papas e concílios, puxou de sob os pés de Eck o tapete de autoridade de Roma. Eck recorreu a concílios, porém Lutero foi direto à fonte, a Escritura e a Escritura somente. A Escritura e a Escritura somente. Na próxima oportunidade, irmãos, nós vamos tratar aqui da dieta de Worms, que foi quando foi o debate último antes da prisão de Lutero. Nesse debate, todos os argumentos vão ser colocados à mesa, e ali ele vai ser condenado como herege, né? E a história segue quando ele vai ser sequestrado, né? Ele sai de lá, vai ser sequestrado, mas vai ser levado a um castelo, e nesse castelo ele passará mais ou menos 10 meses ali, menos de um ano, onde ele vai traduzir a obra, o clássico alemão, né? Ele vai traduzir do grego e do hebraico a Bíblia para a língua alemã. E ali, nesse local, ele vai produzir uma obra que vai ser difundida aí por todo canto, e vai ser o precursor de toda a reforma nesse contexto, tá certo? Mas na próxima semana a gente fala sobre isso. Diga, amigo. Tudo bem, meu filho? Tudo bom, Pedro?